Bom dia. A vida não é sobre buscar algo novo, mas sim lembrar quem você é e por que você está aqui. Toda a sua vida, a sua jornada aqui na Terra, ela tem um único propósito: te ajudar a relembrar quem você foi criado para ser. Seja bem-vindo a este canal, eu sou a Silvana Mari e nós estamos dando início nesse webinário sobre propósito de vida. E o tema de hoje, deste webinário, é uma série de. É uma ferramenta para te ajudar a começar a trazer para a sua vida, para a sua memória, quem você é. E como que a gente faz isso através desta ferramenta de descoberta do herói? O que que você está aprontando aí na sua vida? Aonde que você está na jornada do herói? E quando que a sua jornada de herói começa? Ela começa naquele momento em que você fica descontente com o andar da carruagem. Você fica descontente com as coisas que estão acontecendo na sua vida. E você começa a se perguntar: meu Deus do céu, será que é só isso que eu vou morrer assim? Eu pensei desse jeito quando eu virei de 49 para 50 anos. Eu pensava: meu pai, será que é isso? Só isso que a vida tem para oferecer? Eu nadei, nadei, nadei e vou morrer aqui na beira da praia? Misericórdia, né? E foi nesse tempo, no início de 2019, final de 2018, que eu comecei a questionar a minha vida e falar: será que é isso? Será que eu estou vivendo o propósito de vida? E uma das ferramentas que eu usei para me achar, para me ajudar a alocar-me dentro do propósito essa ferramenta da jornada do herói que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Então, o que é o início da jornada do herói? Ela não é uma jornada de filmes, mas os filmes nos ajudam a nos alocar, eles lembram bem como que funciona essa jornada do herói. Mas para você e para mim, a jornada do herói é voltar os olhos para nós mesmos. É olhar para dentro de nós e falar: bom, agora eu preciso ajeitar a minha casa interior, eu preciso acertar a minha passada, porque senão vai chegar a 80 anos e eu estou aqui ainda desse jeito. Então, ao longo do caminho, vou ler aqui com vocês, ao longo do caminho somos moldados por expectativas, as pessoas nos comparam, comparações, ou a gente compara o nosso sucesso ou fracasso com o sucesso alheio, por pressões psicológicas, emocionais e por responsabilidades. Aos poucos, nós deixamos de ouvir a nossa voz interior. Nós nos perdemos com o nosso verdadeiro eu, a gente se perde. E quando isso acontece, você olha no espelho e começa a odiar a pessoa que você se vê. Você vê uma imagem sua ali no espelho que está totalmente divergente, diferente da pessoa que você queria ser ali naquela idade que você chegou, ou está sendo hoje, né? Aí a gente acaba vivendo a vida baseado naquilo que as pessoas esperam de nós. Estou tropeçando na língua. E não a vida para a qual você foi criado para viver. Existe um momento, e esse momento chega, às vezes já está chegando aí, em que o chamado retorna. Todo herói é chamado. Todo ser humano aqui na Terra tem um chamado. A maioria ignora, mas todos nós temos um chamado. Esse chamado, essa voz interior te chamando, alertando para você andar alinhado com quem você é ou nasceu para ser, pode vir antes de uma crise. Comigo aconteceu de 2017, 2018, mas eu não parei para ouvir a voz do chamado. Eu fui tocando a minha vida na doida, no automático. Aí veio a crise. Veio 2019 e veio uma crise ferrenha e eu perdi o chão, perdi tudo. Eu estava confusa em 2019. Aí em 2019 eu tive que parar e olhar para dentro. Tive que alinhar. Eu falei: eu não quero chegar nos 80
desse jeito, nos 80 anos, né? Eu estava com 49. Então eu falei, nossa, eu não quero viver desse jeito, mas não chega, né? Então, se você não começa a ouvir o chamado para alinhar sua vida com seu propósito antes, vem uma crise e te derruba e te faz olhar. Ah, faz. Então, às vezes a crise pode ser uma perda de um ente querido. No meu caso, foi a perda de emprego. Depois veio o divórcio. Pode ser um vazio existencial, que foi o meu caso. Eu estava vivendo um vazio existencial e uma sensação que a vida não podia ser só aquilo, porque estava ruim. Estava horrível a vida que eu estava vivendo ali naquele momento. Então, quando esses momentos de crise chegam, é um chamado, é um convite para você redescobrir o seu verdadeiro eu, redescobrir quem você nasceu para ser e o que você veio fazer na Terra. Essa crise tem esse endereço certo, fazer você acordar da automação e entrar em um fluxo interior, você e o Criador, você e Deus, você redescobrir a sua missão e propósito da vida. Então, a jornada do herói representa esse processo interno de quem decide responder a esse chamado. Então, é o caminho de volta à essência, à autenticidade e ao propósito de vida. Não é sobre você fugir da realidade, tomar remédio faixa preta e ficar com o olhão estalado o dia inteiro, drogada ou drogado o dia todo, mas é você olhar para a sua vida e mesmo que tenha feridas, é você ter a capacidade de ressignificar essas feridas. Então é um movimento de quem decide ou de quem entende que o verdadeiro sucesso é viver em coerência com o próprio significado. É você achar o significado da tua vida. E é exatamente isso que este processo que eu vou passar para você propõe, um reencontro com o propósito da sua existência. Não é como um conceito qualquer, abstrato, meu propósito, igual eu vejo o povo fazer por aí, mas como uma experiência real, consciente e prática. Então, dentro de cada pessoa existe o potencial, uma semente de potencial, e ela carrega essa semente, que é o seu espírito, o seu homem interior, carrega o código de Deus em você, completo, de tudo que você pode vir a ser, mas que jamais será se você não descobrir o que é isso, né? Não tem como. Então, não precisa de mais nada, você não precisa de mais nada além das condições certas. Esta semente, você já nasceu com tudo que você precisa para se dar bem na vida, você já nasceu com ele, já está dentro de você. O problema agora é trazer à tona, é lembrar quem eu sou e trazer à tona esse eu, né, que está escondido aí debaixo de tantas complicações, né, e abalos, condições emocionais, fracassos, sentimentos de derrota. Gente, é muita coisa. Vergonha. Gente, quando em 2019 eu estava morrendo de vergonha, porque eu tinha 2 faculdades, 2 pós-graduações, falo 2 idiomas e ganhando um salário mínimo, dando aula de inglesinho básico. Gente, eu pirei, não tem como. Então eu tive que parar e olhar para dentro de mim. E é isso que nós vamos fazer agora. Você vai precisar, para fazer essa ferramenta, você vai precisar de caneta e papel. Eu vou deixar no link, na descrição e no primeiro comentário, eu vou deixar o link do PDF, desse PDF aqui, para você adquirir, se você quiser adquirir lá na minha lojinha, para facilitar a sua vida, ok? Então, caneta e papel na mão, porque eu fiz essa jornada do herói, gente, eu estava tão confusa que eu tive que preencher a apostila inteira de propósito de vida. E
se você está aí mais ou menos na minha idade, você vai ter essa dificuldade, porque a gente está tão empilhado com tanta coisa na cabeça, com tanto fracasso, com tanta situação que aconteceu, que a gente se perdeu do nosso propósito original. Então eu escrevi tudo, mãozinha ali, ó. Então vamos lá. Essa atividade é uma atividade reflexiva para você descobrir aí a jornada do seu próprio herói. Você vai olhar para a sua vida como se você fosse o herói dela. Se você fosse aquele herói que está em preparação para ser enviado para resolver um problema da comunidade. Então, nós vamos trabalhar aqui 12 perguntas dessa jornada de herói. Não existe resposta certa ou errada, porque essas perguntas aqui é simplesmente para te ajudar a olhar para dentro. É eu te dar uma lupa para te ajudar a olhar no lugar certo para ter a resposta certa, tá bom? Que às vezes está olhando para tanto lado, se comparando com outras pessoas e não está usando a ferramenta certa para olhar para dentro. Isso aqui é autoconhecimento. E esse canal, o foco nosso aqui é autoconhecimento. E vai ser essa estrutura que eu estou dando aqui, de webinário mesmo, para facilitar a minha vida e a sua. Então, vamos começar. Na primeira etapa, lembra que o herói está ali na vila dele, se você assistir filminhos de herói, está lá de boas, está tudo normal, né? Um dos heróis que fica às vezes mais fácil de você ver aqui é lá no Senhor dos Anéis, aquele anão, né? Tá lá, vivendo a vidinha boa dele, nada acontecendo. É um homem comum, uma vida comum. Aí o herói começa a sua história vivendo uma vida comum, previsível e confortável. É você e era eu até 2019 dando aulinha de inglês, fazendo ali, eu ia para a escola, já estava tão automático dar aula de inglês, não precisava nem estudar a apostila, não precisava preparar a aula, era só chegar lá, abrir a apostila e blá, 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 blá. Vida previsível e confortável. Mas algo muda. Um sentimento de insatisfação, vazio, desconforto, ou perda. E esse desconforto, ele te desperta para o fato de que algo está errado. No meu caso, eu estava dando minhas aulinhas de inglês, ganhando meu dinheirinho, vivendo na maciota, estava descontente, mas não estava preocupada porque o dinheirinho estava entrando, né? Eu estava num casamento ruim, mas a gente vai, né, tampando o sol aqui com a peneira, até que algo mudou. Agora vamos ver o que algo está mudando aí na sua vida. Primeira pergunta: quais foram os primeiros sinais de insatisfação ou desconforto em sua vida? Primeira pergunta: quais foram os sinais de insatisfação ou desconforto em sua vida? Segunda pergunta: o que aconteceu que fez você acordar para essa nova consciência? O que aconteceu? No meu caso aqui foi eu ficar desempregada em 2019 e não consegui emprego. Lá pelo mês de março eu já estava desesperada. Então o que aconteceu? E eu já estava de saco cheio de dar aula de inglês também, não aguentava mais sala de aula. 20 anos dando aula. O 3. Você está disposto a mudar? Então, primeiro, quais foram os sinais de desconforto, insatisfação? O que aconteceu? E agora, a pergunta-chave é se você está disposto a mudar. Vamos para a etapa 2 dessa autoanálise. O seu chamado. O chamado pode vir de fora. Um problema, crise ou perda. Aqui de fora, gente, às vezes é um problema vamos pôr assim, na cidade, na rua que você mora, na igreja que você frequenta ou no seu trabalho. Então pode ter um problema, um mega problema ali, uma crise que está pegando todo mundo, uma perda, e agora você está sendo chacoalhado. E
esse chamado pode estar vindo de dentro, um sentimento profundo de que precisa ter mudança, que você não aguenta mais, que não dá mais para ficar desse jeito. No meu caso, foi esse sentimento de vazio, de que eu estava indo numa direção que eu ia ficar louca se eu chegasse daquele jeito aos 70 anos, já ia estar doida. Então, pode vir de fora numa crise na comunidade, no meio aí, na família, e pode vir de dentro. Pode ser esse sentimento de que algo precisa mudar urgentemente em você. É o impulso, é essas duas energias aqui, que é um impulso que convida o herói a sair da zona de conforto e começar a sua busca. De volta aqui na alegoria do Senhor dos Anéis, pior que eu esqueci o nome do herói lá. Ele tá lá de boas, aí aparece o barbicha lá, o barbudo, né? Eu tô ruim para falar o nome do homem aqui. Eu vou achar o nome dele. Peraí, que eu vou falar para você o nome dele certinho aqui. Achei. Frodo. Nós temos aqui o Frodo, que é o herói que eu quero trazer para você. E a história dele é essa, a gente tá lá de boas, fazendo nada. E na história ele tá na vila lá, e não, né? De repente aparece ali Gandel e dá para ele a missão de pegar um anel demoníaco, diabólico, e destruí-lo. Então a jornada ali começa com uma crise externa. Não estava dentro do Frodo a crise, estava fora. Agora ele precisava pegar um anel capetônico ali e levar esse anel para a destruição. Então, ao longo da jornada dele como herói, o peso da situação se torna demais para ele lidar. Se você assistiu Senhor dos Anéis, você viu como que foi uma batalha interna para ele lidar com aquela missão. Mas ele continuou lutando, não importando a dor que ele teve que passar por ela. Então, nesse enredo, eu estava querendo ler aqui e falar ao mesmo tempo, não deu certo, não. Nesse enredo, Frodo, ele demonstra o que? A jornada que cada um de nós vamos ter. E o anel ali para Frodo representava, na verdade, a nossa corrupção interna, a nossa ganância, né? A ganância do ser humano. Então você vê que teve uma crise, ele foi comissionado para enfrentar a crise e ele teve que lidar com um anel. E esse anel que ele tinha que destruir também representava o seu mundo interior. Agora vamos ver para você aqui. Em que parte dessa jornada do herói você está? Para o que você está se sentindo chamado neste momento da vida? O que você sente que a sua vida está chamando para fazer? É resolver um problema da comunidade? É resolver um problema da família? Toma cuidado com esse negócio de resolver problema da família, que às vezes você vai ficar preso em resolver problema da família a vida toda e não vai viver seu propósito. Depois a gente vai chegar nessa parte de influências familiares, né? Como sendo barreiras para você viver seu propósito. Para o que você está se sentindo chamado neste momento da vida? Qual é o descontentamento? O que está aí dentro? O que você quer fazer? Quando eu entrei em crise, eu não queria mais dar aula de inglês, eu queria. Aí eu comecei a assistir muita coisa de coaching, eu falei, eu quero ajudar pessoas de outra forma. Eu quero ajudar pessoas em autoconhecimento, eu não quero mais dar aula de inglês. Então eu comecei a sentir o chamado para parar com o inglês e começar a ajudar as pessoas. Então esse chamado pode estar relacionado à sua carreira, saúde, fé, propósito, relacionamentos, autoconhecimento, etc. Então nós estamos lidando com a segunda etapa da jornada. A terceira etapa aqui, a recusa do chamado. É que dói, viu? Muitas vezes o herói resiste ao chamado, surge o medo do desconhecido, a dúvida sobre a própria capacidade e a vontade de permanecer no que é familiar, de ficar na zona de conforto. Mas com o tempo percebe-se que há consequências em não agir. Algo importante vai ser perdido.
Primeira pergunta: que medos ou resistências você sente ou sentiu ao perceber que algo te chamava para a ação? Quais os seus medos interiores, receios? No segundo, 3.2, as situações ou informações ajudaram você a entender o que estava em jogo. Desculpa, faltou um que aqui. Que situações ou informações ajudaram você a entender o que estava em jogo? Às vezes um vídeo na internet que você viu, uma pregação, algo que você leu num blog, essas coisas começam a despertar a gente, né? Eu, no caso, quando essas informações vieram, foi um seminário de inteligência emocional que eu participei. Ali eu juntei várias informações, falei, nossa, eu estou vivendo fora do meu plano de vida aqui. Isso foi em 2018, aí virou 2019 e eu entrei na crise. Então, a informação que veio para mim nessa hora aqui foi o seminário que eu fiz, né, que eu participei. O guia. Todo herói encontra mentores e guias, pessoas que iluminam um caminho, mestres, professores, líderes, que oferecem a direção. Eles não salvam o herói, mas o ajudam a encontrar a força dentro de si. Quem são os seus guias até aqui? Quais os mentores, as pessoas que você pode citar aqui? Pode ser pessoas, livros, professores, líderes, autores, mentores espirituais, etc. 5. Que ensinamentos específicos você recebeu que se conectam com esta jornada? 5. O limiar. Este é o ponto de virada, o momento em que o herói decide atravessar a fronteira entre o conhecido e o desconhecido. É a hora que ele resolve pôr o pé na estrada. É a decisão que muda tudo. 5.1. Qual foi o momento seu de decisão? Ou você ainda está no processo de tomar essa decisão? Qual o limiar, o passo simbólico que separa a sua vida antiga da nova? O que aconteceu? Qual foi o momento de ruptura? Para mim, em 2018, foi fazer o seminário de inteligência emocional. Ali eu vi, falei, nossa, gente, o meu negócio sempre foi esse, a minha pegada sempre foi essa. Por que eu estou dando aula de inglês até hoje? Eu sei, eu estava dando aula por causa de dinheiro. 5.3. Como você chamaria a sua jornada? Dá um nome para ela. Etapa 6. O caminho das provações. Agora vem os testes da jornada. Aqui começaram os desafios, testes e aprendizados. O herói enfrenta obstáculos, falhas, vitórias e descobre quem realmente é. Número 1. Quais obstáculos ou desafios você enfrentou ou enfrenta hoje? Como sua força tem sido testada? Lembra do Frodo a entregar o anel ali? Ele enfrentou vários obstáculos. Quais são as regras? Toda vez que a gente envereda num novo caminho, a gente começa a pôr regra. Isso pode, isso não pode. Quais são as regras desse novo mundo que você está conhecendo? Eu pus uma regra em 2019. Eu vou romper com o passado. Eu precisava curar feridas emocionais, eu precisava me livrar de lixo tóxico emocional. A regra de 2019 foi: eu vou divorciar do meu passado e começar algo novo. Foi o que eu fiz. Como elas diferem, essas regras, da sua vida antiga? Que vitórias você já conquistou? Onde você falhou? E o que aprendeu com isso? Ao longo da jornada vai ter falhas, gente. Você tem que aprender com ela e tocar o barco para frente. Quem são seus aliados na jornada? Seus inimigos? Agora é interessante você nomear aqui inimigos internos e externos. Tá? Às vezes você pode sentir que o inimigo externo é o governo do Brasil, ou um pé de guerra com a sogra, o sogro, a família e assim vai.
Mas quais os inimigos que você tem enfrentado? E os inimigos internos, desesperança, medo, rejeição, abandono. Quais os inimigos internos? Falta de vontade. O 7, a caverna mais profunda. Aqui é a hora que o herói tem que entrar na caverna para matar o dragão. Chega o momento de encarar o medo central. O herói precisa olhar para dentro e enfrentar seus próprios demônios, enfrentar o seu dragão interior. É o ponto de maior vulnerabilidade e também de coragem. Achar dragão nos outros, achar problema nos outros, a gente é rapidinho para fazer isso. Mas quando a gente tem que parar e olhar os nossos dragões interiores, ai, gente, como que eu fiquei decepcionada comigo mesma quando eu comecei a olhar para dentro, quando eu comecei a encarar os meus próprios demônios, os meus próprios dragões. Agora vamos à pergunta 7.1. Qual é a sua caverna mais interna? Qual a área da sua vida que é essa caverna? Porque se você está numa crise, você está numa crise numa área da sua vida. E algo que você fez ou não está fazendo que enfiou você nessa crise. Pode ser a boca grande, falar demais, ser manipulativo, controlador. Está vivendo uma vida desregrada, comendo demais, transando demais, bebendo demais. Em alguma área, qual é essa caverna interior que você está enfrentando? Em qual área da sua vida? Relacionamentos. 7.2. Qual é o grande desafio que você precisa enfrentar agora? O 3. Que decisão deve ser tomada neste ponto? 4. Como você se sente ao chegar aqui? E 5. Se você fosse o seu próprio mentor, o seu próprio guia, o que você diria a si mesmo? Que conselho você daria para você mesmo? Agora vamos para a etapa 8, a provação. Agora que você enfrentou a caverna, agora tem a aprovação, o teste final. O herói enfrenta seu maior medo e coloca em prática tudo o que aprendeu. É o clímax da jornada, o ponto sem retorno. Qual morte você precisa enfrentar? Medo, perda, apego, limitação? De volta lá no Senhor dos Anéis, a aprovação foi na hora que o Frodo tá com o anel no dedo, tá lá aquela chama, lá dentro parece um inferno. E o Frodo, na verdade, ele não quis ali naquele momento de provação, você vê no filme que ele não queria se desfazer mais do anel. Ele estava gostando da ideia de ter o poder que o anel dava para ele. Esse foi o momento de provação. Então, qual morte você precisa enfrentar? Medo, perda. O Frodo perdeu o dedo. Aquela coisa do olho estalado, pula nele ali, corta o dedo dele e cai dentro do fogo lá com o anel na mão. Ele perdeu o dedo nesse momento de provação. Quais habilidades e aprendizados você conquistou até aqui que podem te ajudar agora? Às vezes você está bem nesse limiar da sua jornada, na aprovação, mas essa aprovação desenvolveu em você habilidades e aprendizados que vão te ajudar. Eu, em 2019, qual a habilidade que eu desenvolvi? Eu desenvolvi a habilidade de aprender a ler a alma das pessoas. Eu entrei de cabeça nesse negócio de entender o ser humano e fui estudando, fui entendendo, fui vendo, e acabou que eu aprendi a habilidade do sistema familiar interno, que é aquela terapia de acessar o nosso inconsciente. Foi o que eu aprendi, eu domei, eu masterizei essa habilidade por causa da crise, porque eu precisava achar os meus eu sabotadores
E eu não tinha dinheiro para pagar, então o que eu fiz? Eu acabei desenvolvendo essa habilidade. Quais os aprendizados? Eu aprendi a ler a alma das pessoas, literalmente. No inglês, o pessoal chama isso de energy healer, né? É o caso. O que exatamente precisa ser feito nesse momento que você está nele agora? Qual a habilidade que você está aprendendo ou aprendeu e que precisa ser feito? Você consegue ver como toda a sua vida o preparou para isso? Sim ou não? Quando eu cheguei em 2019, no final de 2019, que eu aprendi a masterizar essa habilidade de acessar o meu inconsciente e o subconsciente e o dos outros, eu vi que todas as lutas que eu tive desde a infância estavam me preparando para aquele momento e para o que eu faço hoje. Etapa 9. A transformação e a recompensa, o herói vence e renasce. Mais do que uma conquista externa, uma mudança interna profunda. Sabedoria, maturidade, amor, fé, poder interior. Como será essa transformação em você? Isso que você está vivendo, como que vai ser essa transformação em você? O que vai ser diferente de agora em diante? Como você se tornará uma nova pessoa? A partir disso que você está aprendendo, em que esse aprendizado, essa jornada está te ajudando? Qual o galardão, a recompensa que você gostaria de receber por essa jornada? Que a recompensa pode ser você ter mais segurança de si mesmo. Qual que é a recompensa que você quer? E por que valeu a pena? Mesmo tendo os momentos de altos e baixos, de vitórias e fracassos, por que tudo valeu a pena? Quando eu entendi tudo isso na minha vida, todas as situações ruins que eu vivi até 49 anos de idade fez sentido. Porque sem essas coisas boas ou ruins, eu jamais saberia o que eu sei hoje. Eu jamais seria a pessoa que eu sou hoje. Etapa 10, o caminho de volta. Agora, o herói retorna ao seu mundo. Aí vemos lá que o Frodo voltou para casa com um dedo, faltando um dedo, mas foi. O herói volta ao seu mundo, mas já não é mais o mesmo. Lembrando que ele era covarde que só, né? Lembra no filme? Com o coração transformado, o herói leva consigo sabedoria e dons para compartilhar. Ainda assim, pode enfrentar novos desafios ao aplicar o que aprendeu. Sim, gente. O ciclo da jornada de herói é cíclica. Você vai lá, aprende uma habilidade. Aí aquele lá é o elixir da cura para aquela comunidade, né? Para resolver um problema. Você foi lá, aprendeu, pegou, enfrentou o dragão interior, enfrentou os demônios interiores, lidou, saiu dali com um elixir na mão. Elixir que curou você, e esse mesmo elixir que cura você vai curar os outros da comunidade. Entendeu? Só que depois de um tempo, você vai crescer, vai amadurecer. Aí vem nova crise, eu estou nesse processo pela terceira ou quarta vez agora. Estou num processo de jornada do herói, onde eu estou nesse mover aqui de caminho. Eu ainda não estou na aprovação, eu estou na aprovação. Nessa nova fase que eu estou aqui na aprovação. Entendeu? Ela é cíclica, vai ser sempre cíclico. Você terminou, aprendeu uma habilidade, você vai aplicar, vai resolver o problema da humanidade com aquilo que você aprendeu. De repente vem um novo ciclo. Aí começa tudo de novo. Mas aí você já está esperto e vai saber reconhecer que você está de novo na jornada do herói. Então, como será essa transformação em você? O que será diferente? Como você se tornará uma... eu acho que eu já li esse, né? O caminho de volta, misericórdia. Perdão aqui, gente, é o 10. Agora o herói retorna ao seu mundo, mas já não é o mesmo. Sim, você saiu da caverna com o elixir que cura você e vai curar os outros. O que voltar para casa significa para você? Voltar para o meio ali, né? Como você pretende usar o que você aprendeu? No meu caso, eu comecei a atender como terapeuta e coach.
coach de transformação de vida, isso em 2020, porque em 2019 eu passei dentro da caverna, passei na crise. Só que quando virou 2020, eu já tinha aprendido a dominar a habilidade do sistema familiar interno, junto com a minha própria metodologia. Aí eu comecei a atender como coach. Então, eu saí da caverna minha com uma nova habilidade, e essa habilidade não só me ajudou, como tem ajudado milhares de pessoas. Hoje, meu canal Aion, lá no YouTube, aqui no YouTube, é isso, é para ajudar pessoas a lidar com seus demônios interiores, que eu chamo de protetores de ego. Só que agora, aqui nesse canal Silvana Amara Podcast, é já a outra fase da Silvana Amara. Aqui eu vou tratar com vocês de identidade, mudança de identidade. É uma outra etapa, que a Aion, ali na Aion, não tem como eu abordar, mas aqui é onde eu vou focar identidade e mudança de vida. Lá na Aion eu foco na cura interior e libertação, que é um processo antes da identidade. Quem será beneficiado com a sua transformação? Que questões ou sombras aqui, entenda-se como sombras suas, protetores de ego, podem surgir. Gente, protetor de ego é uma linguagem que eu uso para sombras ou mecanismos de defesa. Etapa 11. O renascimento, o herói passa pelo último teste, que é a ressurreição. Agora ele comprova seu amadurecimento e assume o domínio sobre a sua nova identidade. Que batalha final ainda pode surgir para você? Qual é o passo que falta para você se sentir plenamente integrado ao seu novo eu, essa pessoa que está vindo à tona? Eu escrevi um livro, ele está por aqui. Não está, não. Peraí, deixa eu pegar o livro lá, deixa eu mostrar para você. Eu escrevi um livro. Só para ilustrar isso que eu tenho falado, esse livro, Mapa da Alma, Domine seus eus sabotadores e desamarre seu destino. Esse livro é o elixir de 2019. 2019, as crises, quando eu comecei a entender sobre os mecanismos, né, de defesa e o sistema interno, saiu esse material. Só que agora eu estou no outro processo, já entrei no outro processo do herói. Aí, o que eu fiz? Eu fiz esse outro livro. Esse aqui não está ainda pronto para venda, porque eu estou fazendo correção. O Mind Hacking, como desenhar o seu eu futuro passo a passo. Esse segundo livro aqui é fruto dessa segunda jornada minha de herói. Quer dizer, em cada situação que você entrar, você vai sair com o elixir. Eu saí com o conhecimento da alma, o mapa da sua alma aqui, e agora eu estou com o segundo elixir, que é como agora, conscientemente, eu desenho a pessoa que eu quero ser no futuro. É isso que vai acontecer com você quando você começa a aplicar essa jornada do herói, entender que cada crise que você entra nela, você vai sair com um filho. É mais ou menos isso. Claro que tem mais livros, né? Eu já tenho 20 livros, não publicados, mas eu já tenho 20 livros que eu tenho que dar um jeito de diagramar. Mas esse aqui é o primeiro filho, lá de 2019 para cá, e esse é da crise que eu entrei nela agora, recentemente. Então, essa é a minha jornada do herói. Esse é o elixir que eu estou trazendo para frente. E você? Qual elixir que você está trazendo para frente, né? Então, vamos continuar lendo aqui. O renascimento, o herói passa pelo teste. Que batalha final você ainda pode surgir? Qual é o passo que falta para você se sentir plenamente integrado ao seu novo eu? Agora, nessa etapa que eu preciso integrar com o meu eu futuro.
tem umas coisas aqui dentro da minha cabeça que ainda precisam se alinhar para que eu venha a trazer adiante, a trazer à frente a mulher que eu já sou, mas que tem crenças e padrões mentais aqui que não estão me deixando ser. E o que seria necessário para abraçar o seu novo eu, o seu eu futuro? No meu caso, ai Jesus, tá dando pano para as mangas, viu? Mas eu tô a caminho, tanto é que eu fiz esse material aqui, que na verdade são só ferramentas de coaching mesmo, para ajudar a gente a trazer a consciência, esse eu futuro. Eu vou deixar no link aqui, se você depois quiser dar uma olhada. O que seria necessário para abraçar esse novo eu? E, por fim, o retorno com o Elixir. Eu adiantei aqui. O herói volta transformado. Sim, eu voltei da minha crise de 2019, entendendo meus eus sabotadores, tudo que acontecia dentro da minha cabeça. E eu saí com o Elixir, quer dizer, curou, foi um conhecimento que me ajudou na minha cura e restauração e que hoje eu ofereço para os meus clientes. Então, é algo valioso para compartilhar com o mundo. Sabedoria, cura, amor, compaixão, fé. Então, é isso aqui que eu falei, gente. Depois da minha luta de 2019, que eu tive que enfiar a cara para entender o que estava se passando comigo, saiu esse Elixir. Agora eu estou noutra fase e aí saiu esse. Tá entendendo? Qual é o Elixir que você traz da sua jornada? No meu caso, é essa conhecimento profundo da mente subconsciente e da alma, né? Das travas, bloqueios espirituais, emocionais que estão no nosso subconsciente. Com quem você deseja compartilhar esse conhecimento? Eu fui para o YouTube. Eu vim para o YouTube. Estou aqui de novo, né? Como você pretende retribuir o que aprendeu? Isso aí você vai. Como que você vai fazer? Você vai ensinar a comunidade? Eu tenho aí uma escola de profetas ali, que é mais um trabalho missionário. É quando eu estou devolvendo para a comunidade aquilo que Deus me deu. Que diferença quer fazer no mundo? Eu quero que as pessoas sejam restauradas, eu quero ver vidas restauradas ao seu estado óptimo, né? Pensa assim, Jó antes e depois. Eu quero ver você restaurado no Jó depois da restauração de El Shaddai. Haverá céticos ou opositores? Sim, graças a Deus que haverão céticos e opositores. Eles fazem parte do processo. E como que eu reajo aos opositores? Eu olho para dentro, eu falo assim, eles estão vendo coisas que eu não estou vendo. Ou às vezes a oposição me ajuda a firmar o meu pé e falar assim, não, é isso que eu quero. É isso que eu vou fazer. Sempre vai ter oposição. A oposição ajuda a gente a focar. Se não tiver oposição, a gente se perde. E também te ajuda a olhar e falar assim, isso aqui dá para melhorar, essa pessoa tem razão. E se eu melhorar? Né? Hoje eu não ligo com o opositor, não. Hoje eu paro para ver se, de repente, aquilo que a pessoa está falando, ela não tem razão. Às vezes é uma área que eu não estou vendo e o outro está vendo. Como que eu vou lembrar de mim mesmo? Como vou lembrar a mim mesmo de que não fez isso? Ai, nossa, perdão. Como você lembrará a si mesmo de que não fez isso por aprovação, querendo tapinha nas costas, aprovação de outras pessoas? Mas você está fazendo isso pelo seu destino, pelo seu propósito. Aqui está uma pegadinha do destino. Às vezes você vai fazer ajustes para agradar os outros, para a aprovação dos outros. E isso é a maior armadilha na jornada do herói. Você vai precisar ter um lembrete aí para você falar, peraí, eu estou fazendo isso por mim, pelo meu propósito, para resgatar a minha essência, eu estou fazendo isso para agradar os outros e levar tapinha nas costas, aparecer.
E por fim, nós encerramos aqui essa ferramenta. Independente da etapa em que você se encontra, lembre-se, cada desafio é uma parte essencial da sua formação. A verdadeira vitória é tornar-se o herói, claro, da sua própria vida. E com isso nós chegamos aqui no final da jornada do herói, essa ferramenta que é para te ajudar aí a... Ui, eu fiz um negócio errado para variar aqui. Para te ajudar a se alocar aonde você está na sua jornada de herói. E se você gostou, já deixa o seu joinha, né? Manda para mais pessoas. Os vídeos aqui vão subir na terça e na sexta, 2 vídeos por semana, para a gente estar abordando assuntos de autoconhecimento e propósito de vida nesse caso. Deixa um comentário, fala para mim se você gostou dessa ferramenta ou não. E a gente se vê na próxima aula, o webinário, né? Fica com Deus, até mais.